Olá pessoal, tudo bem com vocês? Louvado seja o nome do Senhor. Estamos aqui em mais um dia para meditarmos na palavra do Senhor. Agradecemos o Senhor por tão grande graça. Ele tem nos concedido de estarmos diante dele. Agradecemos o Senhor por estarmos aqui juntos para aprendermos dele e passarmos para a frente o que ele tem reservado para nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Toda honra, toda glória seja dada ao nosso Deus, nosso Salvador. Ah, meus amados, vocês são os guerreiros do Senhor. Vocês são os guerreiros que o Senhor escolheu para esses últimos dias. Os guerreiros para estar levando a palavra dele, porque está escrito na palavra do Senhor: ide por todo mundo e pregai o meu evangelho. E agora nós temos tido esse privilégio de podermos, né, através das redes sociais, estarmos pregando a palavra do Senhor. Está dizendo quem é o Senhor. E no nome do Senhor Jesus Cristo, através desse vídeo, nós vamos estarmos levando essa palavra a lugares que nem podemos imaginar. Eu, juntamente com vocês, porque eu conto com vocês para estarmos fazendo isso, porque é compartilhar. O nosso Deus, ele não é um Deus de soma, ele é um Deus que nos ensinou a compartilhar. Ele ensinou os seus discípulos a compartilhar. A palavra do Senhor, ele nos fala lá em Neemias 8, quando o povo se reuniram, quando eles se reuniram para poder é, é, celebrar o Senhor. A palavra nos fala que a lei do Senhor foi lida diante do povo e que ali o povo começou a chorar, que eles começaram a se lamentar e o Senhor falou com eles: hoje não é um dia de lamentação, hoje é um dia de alegria. Vocês vão se alimentar, vocês vão comer de tudo que está diante de vocês para comer, mas vocês também vão levar para, para aqueles que não podem, para aqueles que não têm. Meus amados, tem pessoas que não têm o que você tem, que é a palavra do Senhor, porque você tem meditado na palavra do Senhor, e o Senhor está falando com você: se alimenta, se alimente de tudo que está diante do Senhor, e vai, e leva para aqueles que não têm, porque hoje é um dia de alegria. Eu quero que essa alegria seja distribuída àqueles que não têm. E o Senhor quer, meus amados, que essa palavra, que essa alimentação espiritual que nós temos recebido, que essa alimentação possa alcançar outras pessoas, para que elas possam se alegrar também, porque a palavra do Senhor, ela nos alegra. Nós podemos estarmos tristes, mas a palavra do Senhor, ela traz alegria para os nossos corações, né? A alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor. E hoje nós vamos estarmos aqui meditando em algo que o Senhor se alegrou muito. Aqui em 1 Samuel 17, o Senhor se alegrou com essa postura de Davi. E o Senhor se alegra com a nossa postura, quando a nossa postura está de acordo com a vontade dele, está de acordo com o querer dele. Mas antes de nós meditarmos nessa palavra, eu quero que você deixe aí o seu like, já deixa aí o seu like, porque é a palavra do Senhor. A palavra do Senhor, ela traz alegria para os nossos corações. Não tem como nós não gostarmos, né, da palavra do Senhor. E aí, esse joinha ali, aí, quando você aperta aí, você está dizendo: eu gosto da palavra do Senhor, eu gosto de ouvir a palavra do Senhor. Então, antecipadamente, você já deixa aí o seu like. E também você que ainda não se inscreveu, se inscreva aí, se alista aí nesse exército, para estarmos levando a palavra do Senhor a esses corações necessitados, a esses que estão com fome da palavra do Senhor. E quando nós terminarmos de ouvirmos essa palavra, a gente possa estar compartilhando com essas pessoas, para que elas possam se alimentar também. Amém? Então vamos lá meditarmos na palavra do Senhor. Aqui, 1 Samuel, 2 Samuel, capítulo 1, a partir do versículo 17, nos fala sobre o pranto de Davi por Saul e Jonathan. Então essa palavra ela está nos falando
de lamentação, ela está nos falando de tristeza, né? Porque algo horrível aconteceu nesse dia, né? O exército do Senhor perdendo ali uma batalha, né? E, e Davi ele se entristeceu com isso, porque foi muita matança, foi muito sangue derramado, né, naquele dia. E aqui fala o pranto de Davi por Saul e Jonathan. E lamentou Davi a Saul e a Jonathan, seu filho, com esta lamentação, dizendo: Ele que ensinassem aos filhos de Judá o uso do arco. Eis que está escrito no livro do reto. A ornamento de Israel, nos teus atos fui ferido, como caíram os valentes. Não noticieis em Gade, não os publiqueis nas ruas de Asquelon, para que não se alegrem as filhas dos filisteus, para que não saltem de contentamento as filhas dos circuncisos. Vós, montes de Gilboa, nem orvalho, nem chuva caia sobre vós, nem sobre vós campos de ofertas alçadas, pois aí desprezivelmente foi arrojado o escudo do valente, o escudo de Saul, como se não fora ungido com óleo. Então ele está falando aqui do local em que aconteceu toda aquela matança, né? Aí ele está falando ali caiu grandes guerreiros, começando de Saul, rei de Israel. E nós vemos aqui na palavra do Senhor que Davi ele era um momento, né, que ele podia se sentir alegre, porque ali foi embora um perseguidor dele. Saul perseguiu Davi o tempo todo, mas Davi ele não via Saul como um perseguidor. Ele sempre via Saul como ungido do Senhor. Ele teve muitas oportunidades de acabar com Saul. Ele não fez isso porque ele sempre via o ungido do Senhor. E aqui, depois de tudo acabado, ele continuou vendo Saul como ungido do Senhor. Do sangue dos feridos, da gordura dos valentes, nunca se retirou para trás o arco de Jonathan, nem voltou vazia a espada de Saul. Eles sempre venceram a batalha. Mas por que eles venciam a batalha? Porque eles estavam andando debaixo do princípio do Senhor. Já Saul, como rei de Israel, ele estava andando debaixo dos princípios do Senhor. Mas depois ele começou a querer agir por si mesmo. E quando nós começamos a querer agir por nós mesmos, nós perdemos. Nós perdemos batalhas. Quando saímos de debaixo da cobertura do Senhor, nós perdemos batalhas. E Saul ele saiu de debaixo da cobertura do Senhor quando ele começou a querer fazer as coisas por ele mesmo, a tomar suas próprias decisões sem consultar o Senhor. Foi aí que começou a queda dele. A queda dele não foi de uma vez, só naquele dia daquela batalha. Estava desencadeando. À medida que ele foi saindo da presença do Senhor, a ruína dele começou. A ruína daquele grande guerreiro, sabe? Então são muitos guerreiros que a gente viu cair, que a gente já viu cair nos dias de hoje, porque saiu de debaixo da cobertura do Senhor, porque começou a caminhar sozinho, pensando que podia. E nós não podemos caminhar sem o Senhor. Nós não podemos. Aqui ele fala, antes desse que nós vemos aqui, ele fala que vós, montes de Giboa, nem orvalho nem chuva caia sobre vós, nem sobre vós campos de oferta alçadas, pois aí desprezivelmente foi arrojado o escudo dos valentes, o escudo de Saul, como se não for ungido com óleo. Do sangue dos feridos, da gordura dos valentes, nunca se retirou para trás o arco de Jonathan, nem voltou vazia a espada de Saul. Saul e Jonathan, tão amados e queridos na sua vida, também na sua morte se não separaram. Eram mais ligeiros do que as águias, mais fortes do que os leões.
Vós, filhas de Israel, chorai por Saul, que vos vestia de escarlata, em delícia, que vos fazia trazer ornamentos de ouro sobre as vossas vestes. Então, Davi está falando aqui que Saul ele foi um bom rei. Quando ele andou na presença do Senhor. Ele trouxe riquezas para Israel. Ele levou esse povo a andar em vitória. Então ele fala como caíram os valentes no meio da peleja. Jonatas, no teu alto foi ferido. Por que eles caíram no meio dessa peleja? Porque o general de guerra não estava à frente da batalha. Saul era o rei. Ele era o rei. E quando o rei erra, toda a nação perece. Toda a nação perece. Por isso que o Senhor fala que nós temos que orar pelos nossos governantes. Porque todos nós perecemos. Se eles caírem, nós caímos juntos. Nós caímos juntos. Como caíram os valentes no meio da peleja. Quantos guerreiros foram juntos? Quantos guerreiros que andavam na presença do Senhor e foram juntos? Como Jonathan. Jonathan andava na presença do Senhor. Jonathan fazia aquilo que era reto. Mas eles estavam ali naquela peleja como nação. E perderam a peleja. E naquela época, quando perdia a peleja, era a morte, era massacre. Então houve um massacre. Houve um massacre. Ele fala, angustiado estou por ti, meu irmão Jonatas. Quão amabilíssimo me eras. Mais maravilhoso me era o teu amor do que o amor das mulheres. Por quê? Por que Davi falou dessa forma? Que o amor de Jonathan era mais do que o amor das mulheres. Porque o amor dele era um amor desinteressado. O amor de Jonathan para com Davi era um amor desinteressado. Porque Jonathan tinha tudo a perder com Davi. Sabe por quê? Porque Davi ele foi ungido rei de Israel. E essa cadeira era de Jonathan, esse trono era de Jonathan. Se Saul viesse a faltar, era Jonathan que ia sentar nessa cadeira. Mas ele se uniu a Davi para proteger Davi do seu pai, que perseguiu Davi o tempo todo. Então, Jonathan, ele protegia Davi. Quando ele via que seu pai estava para fazer alguma coisa contra Davi, ele ia e avisava Davi. Ele avisava Davi. Então, era um amor desinteressado, que ele tinha tudo a perder. Por isso que ele falou que era mais maravilhoso do que o amor de uma mulher. Porque o amor entre um homem e uma mulher, eles compartilham. Mas aí, Jonathan só tinha a perder. Mas amor Davi, a ponto de proteger Davi do seu próprio pai. E aqui ele fala como caíram os valentes e pereceram as armas de guerra. Como caíram os valentes e pereceram as armas de guerra. Porque quem perde a batalha, meus amados, perde tudo. Quem perde numa peleja, perde tudo. Ali eles saquearam, ali eles foram levando tudo que tinha. Foi os corpos no chão. Ali eles vão pegando as armas, eles vão pegando todos os despojos de guerra. Aquele que ganha a guerra, que ganha a batalha, pega todos os despojos. Então nós não podemos permitir que o inimigo venha nos vencer. Sabe por quê? Ele vai levar tudo. Quando ele vence, ele vai levar tudo. Ele vai levar a sua alegria. Ele vai levar a sua paz. Ele vai te arruinar. Ele vem para arruinar. Então vai pegando todos os despojos. Vai pegando tudo aquilo que é nosso.
se eles ganharem. Como aconteceu aqui, levou tudo. Levou as armas de guerra, levou todos os despojos. Tudo que tinha ali eles levaram. Se tinha ouro, eles levaram. Levaram tudinho. E nós vimos aqui a postura de Davi. Para alegrarmos o coração do Senhor, depende da nossa postura. A nossa postura está de acordo com a vontade do Senhor. A nossa postura com relação a qualquer coisa está de acordo com a vontade do Senhor. Porque aqui Davi ele podia se alegrar. Ele podia se alegrar porque foi embora o seu perseguidor, era menos um. Mas ele lamentou por essa perca. Ele lamentou. E esse lamento aqui, meus amados, era 70 dias. Era o costume deles lá, de lamentar alguém que se foi. Eu acho que ainda era 70 dias, porque com Jacó, o lamento de Jacó foi 70 dias. Era os dias de lutos deles. Então eles ficaram esse tempo de luto por aqueles que se foram, pelos guerreiros do Senhor ter caído, pelo povo de Deus ter perdido a batalha. Mas a vida continuava. A vida continuava e aqui no capítulo 2, a palavra nos fala que Davi, depois disso, ele se levantou. Fala assim, sucedeu depois disso, que Davi consultou ao Senhor, dizendo, subirei a alguma das cidades de Judá? E disse-lhe o Senhor, sobe. E disse Davi, para onde subirei? E disse, para Hebrom. Davi, ele estava em parceria com o Senhor. E ele sabia que o Senhor era o general de guerra dele. Ele era o Senhor dele, ele era aquele que orientava. Ele não fazia nada sem perguntar ao Senhor. E às vezes nós fazemos sem perguntar ao Senhor. Nós fazemos tantas coisas sem perguntar ao Senhor. Às vezes nós levantamos e nem oramos, saímos, não lemos a palavra do Senhor, saímos sem saber o que fazer. Por quê? Porque não consultamos o Senhor. E aqui ele consultou o Senhor. O Senhor falou, sobe para Hebrom. E aí a palavra fala aqui, subiu Davi para lá. E também as suas duas mulheres, Ainoã e Gisrelita e Abigail, a mulher de Nabal, o camelita. Fez também Davi subir os homens que estavam com ele, cada um com a sua família, e habitaram na cidade de Hebrom, porque foi para ali que o Senhor o mandou ir. E Davi, ele foi ungido rei de Israel. E ali o rei de Israel morreu. E o seu sucessor morreu também. Mas ficou um outro sucessor. Saul ainda tinha um para assumir o trono. E ali continuou a trajetória de Davi. Ele continuou ali a sua trajetória, segundo a orientação do Senhor. Davi, ele liderou, o Senhor o levantou para liderar, o Senhor ungiu para liderar, ele liderou pequenos grupos. Ele foi ali fazendo a vontade do Senhor, até se cumprir na vida dele aquilo que o Senhor queria, até ele ser colocado no lugar que o Senhor queria que ele estivesse. Ele foi sentando em cadeiras que o Senhor colocava. Ele sentou em cadeiras de grupos. Ele sentou na cadeira de Judá, até o Senhor colocar ele na cadeira de Israel, pelo qual ele foi ungido. Mas ele foi ali seguindo o trajeto, e nós temos que seguir o trajeto. Se nós não seguimos o trajeto, nós ficamos pelo meio do caminho. Nós temos que seguir o trajeto sob a orientação do Senhor.
Para onde eu vou hoje? Para onde vamos hoje? Espírito Santo, para onde vamos? O que vamos fazer? Vivendo o dia de cada vez. E às vezes nós ficamos lá no futuro. Em vez de vivermos o que o Senhor está colocando na nossa frente, nós vamos lá para o futuro. Ficamos pensando naquilo que nos foi falado, em vez de seguirmos o trajeto. Ou então vamos lá para o passado, no que aconteceu, ficamos pensando no que aconteceu. O Senhor está falando conosco, vai em frente, siga o trajeto, caminha para o alvo. Vai de encontro ao alvo. E é isso que Davi fazia. Ele estava indo de encontro ao alvo. E ali foi aclamado o rei de Judá. E ali em Judá ele reinou. O tempo que era para ele reinar ali, ele reinou. Até ser aclamado o rei de Israel. Até ser colocado na cadeira que o Senhor queria colocá-lo. Assim foi com José. José, ele seguiu o trajeto sem reclamar. Ele seguiu o trajeto. E também ele sentou em cadeiras que o Senhor queria que ele sentasse. Porque ele foi colocado por cabeça e não por cauda. O Senhor quer que a gente, que eu e você, que a gente se assente nas cadeiras, que Ele quer que a gente se assenta até chegar na cadeira que Ele escolheu para nós. Ele quer que a gente vá seguindo a direção dEle. Siga o trajeto. Siga o trajeto para que você possa alcançar o alvo. Davi seguiu o trajeto, alegrando o coração do Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Quando nós alegramos o Senhor, nós somos fortalecidos. E Ele foi se fortalecendo a cada dia. Ele foi se fortalecendo e vencendo batalhas. Vencendo batalhas. Porque ele tinha o Senhor como seu general de guerra, como seu guia. E nós temos esse Senhor conosco hoje. E nesse momento, meus amados, nós vamos orar ao Senhor. Nós vamos orar ao Senhor e pedir ao Senhor que nos ajude a seguir o trajeto. Que nos ajude a ir de encontro ao alvo. Há os momentos de lamentações, sim, aqui houve os momentos de lamentações. Mas os dias de tristeza têm que acabar. Tem que ter prazo de validade em sua vida. Não pode continuar para sempre. Não pode perdurar em sua vida. Tem que ter tempo de validade. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar ao Senhor nesse momento, para que o Senhor possa nos ajudar a seguir o trajeto. Grandioso Deus e poderoso Pai, no nome do Senhor Jesus, nós erguemos nossas vozes ao trono da Tua graça nesse momento. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito. Nós te agradecemos, ó Deus querido, por cada dia que o Senhor tem nos dado. Nós te agradecemos pela força. Nós te agradecemos porque o Senhor tem cuidado de nós. E nesse momento, ó Pai querido, eu estou aqui. Aqui, ó Pai querido, juntamente com o exército que o Senhor está se levantando nesse canal. Ó Deus querido, para estar levando, Senhor amado, alimentação para aqueles que não têm. E no nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus Todo-Poderoso, nós vamos caminhando, nós vamos vivendo, ó Pai querido, dia após dia, glorificando e bendizendo o Teu santo nome, dizendo que Tu és Senhor, que Tu és o nosso Senhor. Ó Deus Todo-Poderoso, que Tu és o nosso guia. E eu te peço no nome do Senhor Jesus, que o Senhor possa estar guiando, Pai, cada um dos seus, cada um, ó Deus querido, que está prostrado comigo agora, diante do Senhor, cada um desses guerreiros, eu coloco diante do Teu altar nesse momento, pedindo, Senhor, meu Pai, que o Senhor possa estar abençoando o seu dia, Deus Todo-Poderoso, que tudo seja de acordo com aquilo que o Senhor planejou para a vida deles, no nome do Senhor Jesus Cristo, seja bendito, Senhor, em suas vidas, Deus Todo-Poderoso, Deus forte, que em cada feito eles possam estar alegrando o coração do Senhor, para que eles sejam fortalecidos, no nome do Senhor Jesus Cristo, Papai, ó Senhor dos Exércitos,
propósito, que o Senhor, Pai querido, possa estar removendo tudo que não foi plantado pelo Senhor em suas vidas, esteja removendo, papai. Deus, ajude-os, ó Deus querido, aí em frente. Não deixe eles irem nem para a direita nem para a esquerda, mas que eles possam, Pai querido, ir em frente, de encontrar tudo que o Senhor tem reservado para as suas vidas. É no nome do Senhor Jesus Cristo que nós oramos e no nome dele, Pai, nós te agradecemos, Senhor, hoje e para sempre. Exaltado seja o nome do Senhor em suas vidas. Que o Senhor te abençoe nesse dia e até o nosso próximo encontro. Amém?